Você tem um processo de inventário onde consta um imóvel rural e não sabe qual base de cálculo utilizar. É disso que conversaremos hoje. Você vai descobrir como, aí na sua realidade, você deve se comportar para ter uma maior celeridade no processo administrativo e a aprovação dessa base de cálculo proposta. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje nós vamos conversar sobre a base de cálculo do bem imóvel rural. Tá? Primeira coisa é o seguinte, hoje falaremos de bem imóvel rural, mas algumas semanas atrás falamos sobre o bem imóvel urbano, que é muito provável que se você não teve essa dúvida, você venha ter. Então, veja esse outro vídeo nosso também, que com certeza vai ser útil para você. Mas vamos hoje ao objeto do nosso vídeo, que é o bem imóvel rural. O que acontece? Toda norma que impõe o imposto, ela traz parâmetros, e esses parâmetros têm que ser objetivos, tá? Fique tranquilo, eu não vou aqui fazer um grande passeio pela legislação tributária. Só quero que você entenda que a regra que é aplicável vai ser aplicável eventualmente a outros bens também, sejam eles imóveis ou não. Então, voltando, né? Você tem uma norma que ela impõe o imposto e ela traz as bases de cálculo, os parâmetros objetivos. Então, como o imóvel rural ele consta de muitas transmissões, ele costuma ter uma atenção especial por parte das normas, tá? Então, o que você deve fazer agora para você conhecer na sua realidade, tá? Até porque o nosso vídeo é rapidinho, né? E seria bastante pretensioso da minha parte querer abordar com correção, né, os imóveis rurais em todos os estados da federação. Então, o que você vai fazer agora? Se você tiver no computador, você abre o Google e localize a norma de ITCMD do seu estado. Se você não tiver no computador, tiver no celular, escuta esse raciocínio até o final e, eventualmente, veja esse vídeo de novo quando você estiver no computador, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir essa norma de incidência e vai procurar lá, em relação à base de cálculo, imóveis rurais. Se for uma norma muito grande, eu costumo dizer para você segurar o Ctrl aí no seu computador, apertar o F, vai abrir uma função de busca. Lá em cima à direita vai abrir uma função de busca. Você digita lá rural ou rurais e vai clicando na setinha para ele ir buscando na lei esse termo. E aí você vê o que a lei vai falar sobre esse bem especificamente. E aí tá, entramos no que provavelmente você vai encontrar. Você muito provavelmente vai achar como parâmetro mínimo o valor que consta lá da DITR, que é a Declaração do Imposto Territorial Rural. O que acontece? Essa declaração geralmente vai trazer um valor e características do imóvel rural declaradas pelo próprio contribuinte, né? Nesse caso, o falecido, né? Ele é contribuinte em relação ao imposto territorial rural, faleceu, agora ele está transmitindo essa propriedade. E o que acontece? O Estado, sabendo disso, muitas vezes ele vai recusar esse valor. Você entende o porquê? Porque o Estado ele fala assim, peraí, você colocou o que você quis aí na sua DTR. Eu não posso aceitar. Eu acabei falando aqui de valores e de características, mas né, eu me referi a características que acabam trazendo um valor, né? Senão iria ficar bem bagunçado. Mas, de qualquer maneira, as características constantes dessa propriedade rural que impactam no valor, esse é o melhor raciocínio, elas acabam não tendo um valor tão grande perante o fisco estadual, porque o fisco fala assim, opa, você colocou o que quis aí, eu não sou obrigado a aceitar. E o que acontece? Muito provavelmente você vai achar na sua lei que esse é um parâmetro mínimo, tá? E a atenção que você tem que ter nesse aspecto é qual é esse outro parâmetro utilizado ou melhor, imposto pela lei, tá? Esse outro parâmetro pode eventualmente ser pesquisa de mercado. Em São Paulo tem uma entidade específica que fixa esses valores, há uma grande discussão jurisprudencial sobre isso. Então, aí você descobriu o que você deve usar. Você pode usar só o ITR? Se você viu aí na lei, deu uma descidinha aí nos parágrafos e tal, viu todas as ocorrências, não teve mais nada? Então, muito provavelmente o seu caminho está livre para o ITR. Se não, muito cuidado com esse outro parâmetro, tá?
E com a existência desse outro parâmetro, o que eu vou trazer para você é o seguinte: dá uma olhada na jurisprudência do seu estado e veja se há uma discussão sobre a legalidade desse parâmetro, porque aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existe o Instituto de Economia Agrícola, que ele faz esse tabelamento de valores de imóveis rurais de acordo com a localização no estado, e a fiscalização estadual usa esse parâmetro, mas esse parâmetro cai na justiça, tá? É jogo ganho, tá? Entrou na justiça, cai, não tem jeito, tá? Então, existe um parâmetro dessa natureza no seu estado? O seu cliente está com pressa? Não está com pressa? Tudo isso tem que ser perguntado para que você possa, eventualmente, né, adotando a melhor estratégia para o seu cliente, eventualmente se comportar conforme o órgão fazendário quer, ou, eventualmente, combater a posição do órgão fazendário por meio da justiça. Tá? Isso é muito importante de você verificar. Uma última informação que eu trago para você é o seguinte: verifique a possibilidade de arbitramento da base de cálculo por parte do órgão fazendário. Porque o que pode acontecer? Em algum momento, né, em algum trecho da lei, se você tiver essa possibilidade de arbitramento, você pode acabar sendo surpreendido ou surpreendida. Por quê? O que eu estou querendo trazer aqui para você é, claro, né, uma pesquisa jurisprudencial rápida, né, para que você possa eventualmente sair de um aperto aí onde você se encontra. Nunca vai substituir o estudo aprofundado da lei, tá? Mas estou te trazendo pontos importantes que, de acordo com a nossa experiência, acabam sendo, né, os pontos que se mostram mais sensíveis quando a gente discute a base de cálculo de imóveis rurais. Então, cuidado com a possibilidade de arbitramento aí no seu estado, porque o que pode acontecer? De acordo com o que você tiver dentro desse dispositivo de arbitramento, você pode achar que vai propor uma base de cálculo X, no caso de bens imóveis rurais, né, com base na base constante lá do ITR, e eventualmente ser surpreendido ou surpreendida com um arbitramento pelo fisco para que essa base seja majorada. Para quem não está acostumado com o termo arbitramento, nada mais é, né, do que no popular o fiscal discordando, trazendo elementos, né, pode ser algum levantamento feito por esse órgão fazendário, informações tabeladas utilizadas por esse fiscal, eventualmente pesquisas de mercado, em que ele chega e fala assim: olha, você propôs 200 mil, mas eu estou levantando aqui que o seu imóvel vale 500 mil, então você vai utilizar 500 mil, tá? Claro que isso é um procedimento no âmbito de um procedimento administrativo, né, que obviamente é sujeito, né, aos princípios da nossa Constituição, a Lei de Processo Administrativo se aplica também, então teremos certamente a aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, e você vai ter a discussão nesse processo administrativo, eventualmente combatendo esse arbitramento com elementos da realidade. Mas, uma vez que a gente está fazendo uma rapidíssima discussão aqui sobre bens imóveis rurais, em que eu estou procurando trazer para você elementos principais ligados a esses imóveis, eu acho muito importante trazer isso para você, tá? Se trouxemos alguma informação interessante para você, deixa o like aqui para a gente. E toda quarta-feira é dia de vídeo novo aqui no nosso canal. O seu tema, né, a sua dúvida pode ser alvo de um vídeo nosso numa próxima oportunidade, então deixa ela aqui, tá? Seja sobre esse vídeo ou eventualmente uma outra dúvida, você pode deixar aqui para a gente, tá? Pessoal, sobre bens imóveis rurais, né, num papo que se propõe a não passar de 10 minutos, nosso vídeo caminha para 9 minutos agora, é isso que eu tenho a trazer para vocês, tá? Claro, como eu disse aqui no começo, né, essas dicas rápidas nunca vão substituir, né, um treinamento aprofundado, que é o que a gente tem lá no Modo Advogado. Caso você não conheça, fique à vontade para seguir a nossa página no Instagram, @modoadvogado, lá tem mais detalhes sobre isso. Lá conversamos sobre inúmeros temas ligados à prática de inventário, dúvidas que os colegas trazem das mais diversas naturezas, e nós discutimos lá nos nossos stories para que todos possamos compartilhar esse conhecimento, e fica o convite para que você possa estar nos acompanhando lá e eventualmente mandando a sua dúvida lá para a gente também. Tá certo, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima oportunidade.